Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, queridos. Vamos meditar um pouco mais acerca da escatologia. Vamos meditar um pouco mais acerca da última semana profética, literais, de 7 anos literais, que precisam acontecer antes da volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar aqui em alguns textos da palavra e conectá-los, queridos. Daniel capítulo 9, verso 24 em diante, está escrito da seguinte maneira: quando Daniel estava tentando entender a visão acerca do tempo do fim, nos capítulos anteriores. Aí o anjo Gabriel chega para Daniel e fala a seguinte revelação para ele. Daniel, no verso 23, né? No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então presta atenção, Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para 7 maravilhas acontecerem, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém até a ungido Jesus, né, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nós sabemos que aqui está falando acerca do ambiente do povo que estava cativo pela Babilônia e que estava prestes a sair do cativeiro que durou 70 anos. Então, desde a ordem que visou restaurar Jerusalém até a morte de Jesus, foram 69 semanas de anos. 483 anos literais ocorreram até a morte de Jesus. Restaram uma semana, e é exatamente em cima desta última semana literal de 7 anos que é a base para compreendermos os eventos que antecederão a volta de Jesus. Aí ele fala, depois das 62 semanas, no verso 23, somados com as 7 anteriores, 69, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. Está falando acerca do anticristo, claro. Num contexto histórico, ocorreu o Antigo Epifânio e também a destruição de Jerusalém no ano 70. Mas são profecias paralelas, queridos, que nos remete à conclusão do tempo do fim. Então, esses aqui foram protótipos do anticristo que se manifestará, que ainda vai se manifestar. Amém, queridos? Então, ele fará, no verso 27, firme aliança com muitos por 1 semana, o anticristo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora vamos pular para Apocalipse, capítulo 11, versos 1 e 2. Não percebam o detalhe. Falta uma semana de 7 anos e haverá 2 eventos, 2 metades. Na metade da semana até o fim que o anticristo se manifesta. Então a grande tribulação é quando o anticristo se manifesta. Então a grande tribulação vai durar 3 anos e meio. É na metade da semana em diante. Mas antes também haverá um acontecimento. Vamos ler aqui acerca da segunda metade em diante. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Profeticamente falando acerca da igreja. Mede a igreja, João. Assim como Ezequiel mediu também a igreja. Mas deixa de parte o átrio exterior. Está falando acerca do corpo físico da igreja. Jesus falou isso em Mateus 10, 28, né? Não temam aqueles que matam o corpo, mas não matam a alma. Temei antes aquele que faz perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, o ato exterior deixa de fora. Não meças, porque ele foi dado aos gentios, ao povo do príncipe que há de vir, ao anticristo e seus súditos e seu reino. Estes por 42 meses.
3 anos e meio, metade da semana, calcarão aos pés a igreja, a cidade santa. Mas antes disso, acontecerá o grande e maior avivamento, queridos, que o mundo todo vai experimentar. As 5 virgens prudentes vão manifestar esse grande avivamento. Apocalipse 11:3. Darei às minhas testemunhas, darei poder às minhas 2 testemunhas, para que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Vamos pular para o verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Nos conectando com Elias. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, nos fazendo uma alusão a Moisés, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a primeira metade da semana, o grande e maior avivamento, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e os vencerá e matará. Então nós vemos aqui 2 etapas desta última semana de Daniel. A primeira metade, últimas chuvas. Na verdade, as últimas chuvas começaram desde Atos, só que umas chuvas mais fracas, temporã. As chuvas serôdias, queridos, vai acontecer no derramar do Espírito superabundante no tempo do fim. A semelhança de Eliseu, porção dobrada do Espírito. Vamos cumprir aquilo que Jesus prometeu em João capítulo 14, verso 12. Faremos obras iguais e até maiores do que Jesus fez. E também está escrito em Lucas capítulo 17, não lembro o verso, de que os apóstolos e muitos daqueles santos que participaram das primeiras chuvas em Atos desejariam ver os dias do Filho do Homem, mas não verão. Eles desejariam estar com a igreja no tempo do fim, experimentando dessas chuvas abundantes, porção dobrada do Espírito, mas eles não estarão. Isso estará para a igreja do tempo do fim. Esse é o maior avivamento que vai acontecer, queridos. Quando esse avivamento acontecer, chegar, aí sim, nós vamos tocar trombetas e profetizar por 3 anos e meio, primeira metade. Nada vai nos fazer mal. Mas na metade da semana, onde Cristo se manifesta, vai fazer cessar esse grande avivamento, vai perseguir os santos e vencê-los. E em Apocalipse capítulo 12, verso 6, a mulher, que tipifica a igreja avivada no tempo do fim, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem por 1260 dias. Então, a igreja perseguida pelo anticristo no tempo do fim, parte dela vai fugir para não vir a morte. E Deus vai guardar e vai prover, assim como ele proveu no deserto, quando tirou o povo do Egito, vai prover alimento, suas roupas não vão se desgastar, ninguém estará enfermo, serão protegidos por Deus. O anticristo vai perseguir, mas não vai conseguir alcançar os santos. Serão escondidos em cavernas, em grutas, em desertos e não serão alcançados pelo anticristo. E a outra parte vai ter que dar a sua vida. Que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 11, verso 8. E o seu cadáver, o cadáver da igreja, da parte da igreja que não vai fugir, que vai ter que ser testemunha, mártir, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. A última semana, queridos. Uma semana tem 7 dias, mas profeticamente, literalmente falando, são 7 semanas de anos. E aqui está fazendo uma alusão a 3 dias e meio, que é referente à metade desta semana. A Bíblia chama acerca dessa última semana, na metade dessas semanas, como tempo, tempos e metade de um tempo, 1260 dias, 42 meses, 3 dias e meio, tudo fazendo uma alusão a essa última semana de Daniel, dividida em 2 partes. Amém? Apocalipse capítulo 12, verso 13. Ainda nesse entendimento da parte da igreja que não vai conseguir fugir. Pois quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão.
E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E, no verso 15, então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca, engoliu o rio e o dragão que tinha arrojado de sua boca, fazendo uma alusão ao faraó que perseguiu a igreja, né, o povo que saiu do Egito, na verdade, em que eles foram engolidos pelas águas do Mar Vermelho. Vai acontecer a mesma coisa no tempo do fim, queridos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, ou seja, a parte da igreja que não fugiu, que vai ter que dar a sua vida, os quais guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e pôs em pé sobre a areia do mar. Então, queridos, em Apocalipse 13, também fala, no verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. Então, queridos, esse é o panorama do tempo do fim. Jesus não pode voltar a qualquer momento, ele não vai voltar hoje, nem daqui a 6 anos. No mínimo daqui a 7 anos, se o grande avivamento começar hoje. Nós sabemos que a igreja ainda está num processo de despertamento. Então, há ainda um tempo determinado para Jesus voltar. Volta iminente de Jesus a qualquer momento. Isso é ensino deturpado da palavra. Isso é heresia. Então, queridos, nós precisamos compreender essa última semana e nos prepararmos para ela, porque muito provavelmente nós faremos parte da geração que vai ver a volta de Jesus. Nos prepararmos, seja para morrer por amor a Cristo, ou seja para ser protegido por Ele. Primeira metade da última semana de 7 anos, 3 anos e meio de grande avivamento. Estaremos capacitados sobrenaturalmente, envolvidos por esse amor, cheio do poder de Deus, totalmente capacitados para sofrermos por amor a Cristo, quando o anticristo se manifestar na metade da semana. Vai perseguir os santos e os vencer, mas no final da última semana, os que estiverem vivos serão transformados e antes deles, os mortos ressuscitarão primeiro. Juntos, transformados, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e aí desceremos com Ele, e Jesus matará o iníquo com o sopro da sua boca, e vai fazer justiça aos santos, e nós reinaremos com Cristo nesta terra por 1000 anos, e após por toda a eternidade. Queridos, essa é a mensagem que gera esperança para nós. Então que possamos nos preparar, porque muito provavelmente, vou ressaltar isso, nós faremos parte da geração que vai ver a volta de Jesus. Amém, queridos? É tempo de preparação. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.